cima é o quê? Quem deve viver a reforma? Aqui eu coloquei esse texto dentro do contexto da família. As famílias, na casa de Deus, elas devem viver esse princípio. Porque para a gente ser luz lá fora, a gente tem que ser diferente do mundo. E não compactuar das mesmas práticas que eles. Então, o texto aqui está dizendo que eu, como mãe, eu pego e dou de tudo, de uma forma assim, escancarada para minha filha. Né? Eu tenho uma filhinha, ela vai fazer 2 anos amanhã. Aí eu dou de tudo para ela. Ela come de tudo. Ela quer bombom, ela quer tudo. Eu vou dando. Não respeito os horários, estou dando de qualquer jeito. Aí minha filha adoece. Aí eu venho dia de quarta-feira para a igreja. Eu quero pedir oração pela minha filha, porque ela está enferma no hospital. Ela está muito doente, deu febre, está com a imunidade baixa, isso e aquilo. Aí vem a pergunta: que altura alcançarão as nossas orações? É forte. Mães e pais. Que altura as minhas orações vão chegar? Vai passar desse teto? Vai chegar pelo menos aqui na metade da parede? Que altura? Se eu estou negligenciando. Olha só esse outro texto aqui. Homem algum deve ser separado como mestre do povo, enquanto seu ensino ou exemplo contradiz o testemunho que Deus deu a seus servos para apresentar relativamente ao regime. Por isso, trará o quê? Confusão. Babilônia. Tá? Sua desconsideração da reforma de saúde desqualifica-o para levantar-se como mensageiro do Senhor. Para quem é essa mensagem? Povo de Deus. Nós. É para mim, eu e Yara Raquel, mestre do povo. Eu não estou falando especificamente de pastor, ancião, não, mestre do povo. Todas as pessoas que se levantam para poder ministrar uma mensagem de Deus, ela tem que estar vivendo, porque nós sabemos que fé sem obra é morta, é uma mensagem vazia. Isso aqui está de acordo com o que a palavra de Deus diz. Como é que eu vou pregar uma coisa que eu não estou vivendo? Eu tenho que estar vivendo. Para que o quê? Para que tenha poder. Por que que Pedro... ele conseguiu o quê? 3.000, 5.000 pessoas em um único sermão. Porque eles estavam cheios do Espírito Santo. O que eles pregavam, eles viviam na sua essência, na luz que eles tinham. E hoje, eu não devo viver como Paulo, como Pedro, como João Batista. Sabe por quê? Eu devo ser melhor do que eles. Porque hoje nós temos luz acumulada. Luz que hoje nós temos, eles não tinham. Mas eles tinham mais zelo do que nós temos hoje. A gente não tem fé, a gente não ama o Senhor, a gente vive de uma forma desleixada a nossa vida como cristão. Por isso que a nossa vida, ela não é luz para muitas pessoas lá fora. Isso é triste. E aí, eu estou desqualificada para me levantar como uma mensageira do Senhor se eu não estou vivendo esses princípios. Qualquer um deles, eu estou desqualificada. Vamos lá. Quem deve viver esse princípio de saúde? Há entre quem? Os adventistas do 7º dia, uma mensagem para nós. Pessoas que não darão ouvidos à luz, a eles dada, relativamente a essa questão. Pessoas que vão rejeitar. Não, eu acho que isso aí não tem nada a ver, isso não é para mim. E aí o que diz aqui? Fazem da carne parte do seu regime dietético. Sobrevém-lhe o quê? Doenças, enfermidades, moléstia. E diz aqui, enfermos, sofrendo em resultado de seu errôneo procedimento, pedem oração dos filhos de... Vocês entenderam o texto? Mas, olha que coisa, gente. Mas, como pode o Senhor operar em seu favor quando eles não estão dispostos a fazer-lhe a vontade? Quando se recusam a dar ouvidos às instruções no que concerne à reforma? Como que eu posso te curar se tu não está guardando meus mandamentos? Tu está desobedecendo. Como? É que nem eu chegar e querer presentear minha filha, gratificar ela com presente sem ela merecer, mimando ela, tornando ela cada dia mais rebelde. A mesma coisa. Só que Deus, Ele sabe educar os seus filhos. E se necessário for Ele reter um pouquinho das bênçãos, Ele retém.
Então, aqui o texto está dizendo que muitos de nós, né, não só no contexto da carne, porque às vezes as pessoas pensam que reforma de saúde é só deixar a carne, não. Hoje, diante do mundo que nós estamos vivendo, com a contaminação que há nos alimentos, entendeu? Transgênicos, cheios de agrotóxico, mercúrio, soda cáustica, em tudo, o que acontece? Não é só a questão da carne. Vem a questão do açúcar, vem a questão do leite, vem a questão dos ovos, está tudo contaminado. E o que Deus sugere para cada um de nós? Que vivamos da forma mais simples possível, porque chegará um tempo em que alimento será muito difícil. Então, se eu continuar a recusar, né, ouvir a mensagem de Deus, não só no contexto de saúde, mas toda a luz a mim chegada, eu tenho que pôr em prática, porque se eu não pôr essa luz em prática, ela vai me condenar. Oração adequada pelos enfermos. Por que eu vou falar um pouquinho sobre essa questão da oração pelos enfermos? Porque muitos de nós, às vezes, cometemos erros acerca disso. Nós observamos aqui, nessa questão da oração pelos enfermos, e eu achei muito interessante, eu fiquei muito impactada quando eu li esse texto a primeira vez. Ele é de Conselho sobre Regime Alimentar, na página 229, 228. Aí diz aqui, ó, ao orar pelos doentes, cumpre lembrar que a gente não sabe orar. Vocês sabiam disso? A gente não sabe orar. É o Espírito Santo, que foi o que o irmão disse aqui, né? Ele falou que a questão do aperfeiçoamento, né? Que o Espírito Santo, ele faz as nossas orações, ele aperfeiçoa as nossas orações. A gente não sabe orar. É através do Espírito Santo que elas chegam ao trono de graça de Deus. Porque nós não somos dignos. Tudo que a gente tem de mérito não é nem nosso, é de Cristo. Entendeu? E aqui diz assim, ó, não sabemos o que havemos de pedir como convém. Como está lá em Romanos 8:26. Não sabemos se a bênção que desejamos será para o bem ou para o mal. Portanto, nossas orações devem incluir este pensamento. Oração pelo doente. Vamos prestar atenção. Olha só. Senhor, tu conheces todo o segredo da alma. Estás familiarizado com estas pessoas. Jesus, seu advogado, deu a vida por elas. Seu amor por ela é maior do que é possível ser o nosso. Se, portanto, for para a tua glória e bem dos aflitos, pedimos, em nome de quem? Em nome de Jesus, que sejam restituídas a sua saúde. Se não for da tua vontade, que se restaurem, rogamos-te que a tua graça as conforte e a tua presença as sustenta em seu sofrimento. Deus dando ao seu povo uma oração modelo em prol do enfermo. A gente não sabe pedir nada, a gente não sabe interceder, a gente não sabe orar. Entendeu? E aí é necessário que a gente vá na palavra de Deus e veja a oração de Jonas, a oração de Daniel, a oração de Cristo, desses homens, de Esther. Por quê? Porque eles sabiam adorar melhor do que a gente hoje. Nós estamos muito defasados com relação a essa questão da adoração, de oração, de louvor. E aqui, ó, Deus, ele nos dando o quê? Um modelo de como nós devemos orar. Não é dizendo, ó Senhor, que tu possas curar, Senhor, a minha filha, toma ela em tuas mãos, Senhor, cura ela, cura ela. Não. Se for para a honra e glória do teu nome, e se for para o benefício dessa pessoa, que tu possas restituir. Mas se não, que o Senhor Deus possa agraciar essa pessoa com conforto e sustentar ela em seu sofrimento. É o que Deus diz. Sabe por quê? Mas por que, Yara, assim? Olha, é o seguinte, pode acontecer que a pessoa, ela simplesmente for curada, pode ser que aquela enfermidade, ela não serviu como um aprendizado, como reflexão para que ela mude os seus hábitos. E o próximo texto fala exatamente isso, olha o que diz ali, ó. Deve-se tornar claro aos que desejam orações por seu restabelecimento que a violação da lei de Deus, quer natural ou espiritual, é o quê? Gente, quebrantamento da lei é pecado, a gente sabe disso, né? E aqui, ó, é pecado.
e que, a fim de receber suas bênçãos, ele deve ser o quê? E o quê? Confessado e abandonado. Então, quer dizer que eu passo uma vida inteira ali, fazendo um monte de coisa errada, aí eu vou adoecer, estou no hospital, a igreja faz uma campanha de oração em prol da minha saúde, do restabelecimento dela, e aí quando o Senhor vai lá, ouve as orações sinceras dos irmãos, ele vai reconstituir minha saúde quando eu volto para as mesmas práticas. E aí? Deus foi honrado? Deus foi glorificado? Não. Então, a gente precisa o quê? Confessar e abandonar. E não só no contexto físico aqui, ó, que é o natural, mas o espiritual. Porque existem pecados, né, no contexto da emoção espiritual que faz também com que adoecemos fisicamente. Né? Nós temos o exemplo da irmã de Moisés, né? Ela pecou ali, né? E aí o que aconteceu? Ela ficou com lepra. Então o quê? Teve que confessar e abandonar o pecado. Ok? Então vamos lá. Provérbios 28, 9 diz o quê? Os que deviam os ouvidos de ouvir o quê? Até a sua oração será abominável. Então está claro o texto, confirmando os textos anteriores de conselho sobre o regime alimentar que nós havíamos visto. Né? A gente observa aqui que Deus, ele é muito assim criterioso. Diz assim, ó, é só obedecer, por amor, né? É só obedecer. E às vezes a gente só quer receber, né, o vem a nós, mas a gente não está disposto a querer obedecer o que Deus tem a nos dizer. Né? E ele quer nos abençoar, como fala lá em Malaquias 3, né? Abrir as comportas do céu e derramar bênçãos sem medida. Sem medida, a gente não vai conseguir contar. Conta as bênçãos, conta quantas são, né? Aí o hino diz assim, ó, uma, dizes de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Se a gente separar um dia para ir contando as bênçãos de Deus, tudo que Ele vai realizando em nossas vidas, a gente vai se surpreender. A gente não vai conseguir contar. E olha que Ele não está derramando as bênçãos sem medida ainda, porque nós não estamos obedecendo. Nós não estamos permitindo que Ele seja Deus em nossa vida. Então, nós precisamos, urgentemente, né? Quais são os 8 remédios naturais? Vamos lá, eu sei que vocês são uma igreja bem esclarecida. Quais são eles? Vou dar até para pescar ali no slide. Pode pescar, eu deixo. É o quê? Água, descanso, o que mais? Exercício, luz solar, ar puro, né? Alimentação, temperança e a esperança ali é a confiança no poder de Deus. Está em espanhol, viu? Então, nós observamos, gente, aqui que nós temos o quê? Os 8 remédios naturais, né? Eu não vou perguntar quem vive na sua essência esses remédios naturais, porque mais na frente nós vamos compreender que há uma única maneira de se viver esses remédios na sua essência. Mas, gente, isso aqui foi colocado por Deus não para servir simplesmente de capa da igreja, para dizer assim, ó, nós temos os 8 remédios naturais. Não, isso é para ser vivido. É para ser colocado em prática. E se eu negligenciar pelo menos um deles, a minha saúde não vai estar em dia. São 8. E, às vezes, existem pessoas que eles são até vegetarianos restritos. E o que acontece? Eles se gabam, se vangloriam. Não, mas eu sou vegetariano, eu não como nem glúten, não toco no leite, no ovo, na carne. Mas não faz exercício físico. Dorme 2 horas da manhã, porque está no WhatsApp, no Instagram. Está adiantando? Reforma de saúde. Não é só alimentação saudável. É um conjunto, ó. Foram 8 remédios naturais, não foi só a questão da alimentação. E mesmo Deus sendo completo na sua mensagem, a gente é incompleto na nossa obediência. Então, nós precisamos o quê? Pôr em prática estes princípios, e que não é difícil. Basta nós nos planejarmos, né? Basta se planejar e a gente consegue fazer tudo direitinho.